Olá, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Maravilha! Que a paz e a graça de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 15 de março, a lição 11, ela tem como título Prioridades. Jesus falava por parábolas para proclamar o reino de Deus às multidões, onde o Senhor chamava o povo ao arrependimento e à fé, onde usava parábolas, para responder perguntas e tirar dúvidas. Era um método de ensino muito comum no tempo de Cristo, pelos rabis, pelos profetas, para revelar verdades ocultas, do reino de Deus ao coração honesto e sincero, que trariam luz a eles, e para os rebeldes criaria mais confusão, que está lá em Mateus 13, capítulo 11 e 17. Porque para Cristo não tem meio termo, para mostrar de que lado nós estamos, do Senhor ou não. Quando aquele escriba fez aquela pergunta a Jesus, qual era o maior dos mandamentos, ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força, que está lá em Marcos capítulo 12, versículo 30. Quando nós damos tudo a Cristo, com fidelidade, não sobra nada para o outro mestre. Sendo assim, é que nós devemos proceder e agir. Jesus responde o caminho da verdadeira felicidade e descarta por completo todas as ofertas que este mundo apresenta como sendo a solução para os nossos problemas. Como se alimentar, como se beber, como se vestir, como se acumular riquezas, tem consumido toda a atenção do homem, desperta a cobiça e desvia os nossos olhos das prioridades reais, do que realmente importa, das coisas do reino de Deus. A comunhão com Deus, ela é o antídoto contra o veneno da ansiedade e da ganância, e nos protege a nós mesmos, e do perigo de nós servirmos a dois senhores, que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. E porque qual de nós, por mais ansiosos que estejamos, podemos acrescentar um instante sequer à nossa vida? Uma pergunta que está ali em Mateus capítulo 6, versículo 27. Seja Deus suficiente em nossa vida, e nós viveremos assim uma experiência tão extraordinária que aqui só a eternidade explicará. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, nesse texto passa a ilustrar e alertar as pessoas das necessidades de acumular tesouros lá no céu, a partir de um fato bem conhecido, de que um servo não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Seus afetos e obediência seriam divididas, e esta pessoa falharia completamente em seu dever, um para com o outro senhor. Ele poderia até amar, e o outro senhor, ele odiaria. Essa é uma lei da própria natureza humana. E Jesus mostra aqui a absoluta impossibilidade de amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Quando em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17 nos diz: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia está se referindo ao sistema de valores corruptos do mundo, onde Satanás é o Deus desse mundo mau. Ele tem o próprio sistema de valores contrários ao Deus Criador do universo, que diz ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 16, detalha exatamente o que o sistema de Satanás
e suas hostes promove a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, também a ostentação de bens, que é muito comum, né, nos dias de hoje. E todo pecado, imagina, e você pode assim imaginar talvez assim, que pode ser resumido dentro das Sagradas Escrituras, né, em três palavras, né, como a inveja, o adultério e o orgulho, né, e a mentira e o egoísmo, que dentro disto, né, está lá a cobiça da carne. Quando você cobiça, você já faz outros pecados, né, como a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens. Tudo isso, a cobiça faz com que você tenha outros pecados, né? E por isso que o apóstolo Paulo nos diz: pense nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 2. Porque tudo que existe nesse sistema, por mais inocente que seja, pertence a esse mundo mal, está sendo controlado pela mente do inimigo. Se nós fizermos um exame assim minucioso, nós vamos descobrir que tais coisas levam todas à perdição. Como por exemplo, né, a música, né, artes, talvez o teatro, cinema e até pinturas, né, que eles tentam iludir as pessoas através dos quadros e pinturas, e mesmo na educação das pessoas em todos os níveis. E a ciência também é utilizada por inimigo. E tudo fazem parte do sistema mundano que Satanás controla, e tudo isto caminha na direção oposta ao Senhor Deus. E Deus dá os alertas, né? O mundo é o que nós deixamos, é o que nós acercamos de Jesus, que está lá em Isaías capítulo 55, versículo 7, que ali diz, olha o que diz ali: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom e de bom grado o seu perdão. Veja que lindo texto das Sagradas Escrituras, está lá em Isaías 55, versículo 7. E amar o mundo significa nós nos dedicarmos assim aos tesouros, né, às filosofias, né, e prioridades de acordo com os valores que estão assim eternos, que são de Deus, que Ele nos dá para nós observarmos, e só uma pessoa consagrada a Ele, Deus, que pode observar essas coisas. Uma pessoa que aceita Jesus como Salvador passa a enxergar essas maravilhas que Deus tem dado para os seus filhos, né? E nós temos que observar que as prioridades assim bem definidas, porque quando damos tudo a Cristo, as nossas vontades têm que estar alinhadas com a vontade do Criador do Universo, conforme a vontade e seu querer, e com isto não sobra nada, coisa alguma, para o outro senhor, que é o inimigo, que é o senhor das trevas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, você passa a ter mais sabedoria, você passa a ter mais entendimento. E quando você abre as Sagradas Escrituras, você entende o texto porque o Espírito Santo trabalha na sua mente. Você passa a entender, você passa a saber quais são os valores realmente de Deus. E você passa a saber que não tem como você servir a dois senhores. E não é só isso, meu amigo ou minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente para todos que chama-se salvação. E com isto,
Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não há mais dor, não há mais morte, não há mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.